Nesta aula, vamos falar sobre a função mod e o quanto ela pode nos ajudar com cálculos que envolvam horas e muito mais. Desejo que todos estejam bem e vamos à aula. A função mod retorna o resto da divisão de um número por um divisor. O resultado possui o mesmo sinal que o divisor. Vamos aqui à prática. Igual a mod, o número é 24, ponto e vírgula, e o divisor é 10. Fecha o parênteses. Neste caso aqui vai restar nessa divisão o número 4. Por quê? Porque se nós colocarmos 24 para dividir por 10, colocamos 2, fica 20. 20 menos 24, resta 4. Então, é este resto que a função mod nos traz. Eu vou arrastar para as demais células. E aqui nós temos, então, 37 dividido por menos 5. Então, nesta divisão, nos sobra menos 3, porque ele sempre vai pegar o sinal do divisor, e no caso aqui, o divisor é menos 5. 20 por 10 vai sobrar 0, porque essa divisão dá exata, então sobra 0. E 68 por 12 nos resta, então, 8. Então, o que a função mod nos faz é retornar o restante, o que sobrou numa divisão. Se você está gostando, já curte o vídeo. A equipe Excel Bem Fácil agradece muito a sua ajuda. Neste outro exemplo aqui, eu vou utilizar a função mod para calcular como dividir melhor os grupos de participantes de um evento, se por 6, 4 ou 3 pessoas por grupo. Então, nós teremos esses participantes de 48 até 24. E como é que seria melhor eu dividir esses participantes em grupos? Grupos de 6, grupos de 4 ou grupos de 3. Então, a função mod aqui vai me ajudar bastante a fazer essa decisão. Então, olha lá, igual a mod. Clico em A4 e aqui vou deixar somente a coluna fixa, para que eu possa arrastar para as demais células. Então, vou apertar F4 uma vez, F4 mais uma vez e F4 mais uma vez. Vejam que somente a coluna ficou como valor absoluto, ou seja, está somente a coluna que está ancorada. Então, isso aqui seria uma referência relativa. Ponto e vírgula. Eu vou clicar aqui na célula B3, só que aqui tem um detalhe. Eu tenho junto nesta célula palavras, né? Então eu vou usar aqui, neste caso eu vou apagar aqui B3, vou entrar com a função direita, clico na célula, ponto e vírgula, e eu quero que ele me traga o primeiro caractere, número 1, e fecho parênteses e fecho novamente parênteses. Mas aqui eu também preciso deixar ancorado o que? A coluna. Perdão, a linha, mas não a coluna. Então eu vou clicar em B3, F4 e F4. Então deixei ancorado somente a linha. Vou dar um Enter. E agora eu posso arrastar para as demais células. Bom, 48, neste caso aqui, no participantes, 48 participantes, qualquer um dos dois não vai sobrar nada. Então, qualquer uma das divisões ficaria bem. Já nos 45 participantes já daria diferença. Já sobraria 3 pessoas num grupo de 6, uma pessoa num grupo de 4 e nenhuma no grupo de 3. Com 38 participantes, sobraria 2 num grupo de 6, 2 num grupo de 4 e 2 num grupo de 3. Vou fazer o total aqui, Alt igual, e vou arrastar ali para outras células. Muito bem, então aqui eu tenho totalizado. Na questão, se eu for fazer um comparativo de todos, num grupo de 6 pessoas, me sobraria 15. Num grupo de 4 pessoas, me sobraria 7 pessoas. E num grupo de 3, 6. Então vejam como o mod aqui está nos auxiliando, né, para fazer essa divisão de uma maneira mais coerente. Nesta terceira planilha, que usarei como exemplo de uso da função mod, preciso calcular as horas trabalhadas. Porém, tem um detalhe muito importante.
Em alguns casos, o funcionário começou o trabalho às 20 horas e terminou o primeiro turno às 3 horas da manhã do dia seguinte. Se eu fizer uma simples subtração, obteria um resultado negativo, porque o horário final é menor que o horário de entrada. E o Excel vai me trazer que ela vai preencher a célula com aquele sinalzinho de hashtag que ele não pode fazer, no caso, né, trazer ali um número negativo. Vou só fazer aqui um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, igual a saída menos a entrada. Ele vai encher a célula com aquele hashtag. Tá ali, ó. O que ele trouxe. Por quê? Porque dá um resultado negativo. E não pode ser assim. Eu posso utilizar para resolver esse problema a função C. Vou fazer aqui para vocês verem como ficaria. Então, igual a C. Se H5 for menor que G5, ponto e vírgula. Eu vou aqui abrir parênteses para ficar mais claro, tá? A fórmula que eu estou fazendo. Mas pela precedência de operadores até não seria necessário, mas visualmente fica mais fácil de nós entendermos o que eu estou fazendo. Então, abro parênteses. 1 mais H5. Fecho parênteses. Menos G5. Ponto e vírgula. Bom, este é o caso se for verdadeiro. Agora, se for falso, eu quero que H5 subtraia de G5. Ou seja, se H5, a saída, for menor que G5, então o que eu quero que ele faça? Que ele some a 1 a H5 e subtrai de G5. Caso contrário, eu quero simplesmente que ele pegue H5 e subtrai de G5. Vou dar um Enter e está ali, ó. Então, neste caso, foram feitos 7 horas. Ele entrou às 8 horas da noite de um dia e saiu às 3 horas da madrugada do outro dia. Ou seja, ele trabalhou 7 horas. Então, aqui eu utilizei a função C para resolver esse problema de fazer um cálculo e dar um resultado negativo. Mas os valores de horas são sequenciais e cíclicos. Eles são números reais que vão de 0 a 1. Então, reiniciam à meia-noite. Portanto, você pode usar mod para simplificar significativamente a fórmula do cálculo da diferença entre 2 horas. Vejam como vai ser muito mais simples. Antes eu vou pegar aqui, vou pegar essa fórmula aqui, vou copiar ela. Vou deixar aqui embaixo, só para a gente poder depois, né, analisar ela. Vou botar aqui um espacinho aqui na frente, para que ela fique aparecendo aqui. Então está aqui a fórmula que eu usei aqui na célula E5. Agora eu vou apagar essa fórmula e vou usar então a função mod. E vejam como é muito mais simples. Então é muito mais amigável, né, para a gente visualizar. Então olha lá, igual a mod de H5 menos G5, ponto e vírgula, 1. Fecho o parênteses e dou um Enter. Olha só, a gente trouxe o mesmo resultado com a função bem mais simples, bem mais amigável. Então, mod nos ajuda muito nesse sentido. Então, vou dar um Enter e vou arrastar aqui para as demais células, para que então traga o resultado de todas todo o trabalho pessoal. Então, olha lá. Marcos trabalhou 7 horas. Felipe trabalhou 3 horas e 6 minutos. Felisberto, 3 horas e 33 minutos. E assim por diante. Vou fazer a mesma coisa então aqui na célula M5, que é o totalizar o segundo turno. Então, igual a mod L5 menos K5, ponto e vírgula, 1, fecho parênteses e dou um Enter. Agora só dou um duplo clique aqui e ele termina de preencher para mim. Para obter o total hora-dia, faço a soma das colunas I e M. Então, olha lá, igual a I5
mais M5. O duplo clique aqui para que ele... não vai então. Eu botei aqui tem uma coluninha aqui, por isso que ele não foi. Tem uma pequena coluna aqui, só fazer uma divisão, por isso que ele não dá o duplo clique, ele não me obedeceu. Ok? O salário dia é o resultado da coluna O multiplicado pelo salário hora. Mas é importante lembrar que o resultado da coluna total hora-dia é um número decimal, pois se trata de horas. Portanto, precisa multiplicar por 24. Então, igual, abro parênteses, O5, que multiplica 24, fecho parênteses, que multiplica D5. Ou seja, o salário hora. Dou um Enter. Aqui eu posso dar duplo clique que ele vai me obedecer. Muito bem. Para calcular a hora extra, vou utilizar a função C para saber se houve horas a mais. Então, igual a C, O5, for maior que E5, ou seja, a carga horária dia, ponto e vírgula, O5 menos E5. Se não, zero. Ou seja, se ele não fez horas a mais, eu quero que venha, retorne zero. Ou seja, a célula vai ficar vazia, somente com o número zero. Fecho parênteses, dou um Enter. Então, no caso do Marcos, ele fez 1 hora e 2 minutos a mais. Eu vou arrastar, fazer mais células aqui. Então, temos alguns casos que não foram feitas horas a mais e outros casos que foram feitas horas a mais. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui 11 horas, vamos colocar aqui 12. Deixa eu ver se aqui fez hora a mais. Não. Então, 12 horas. Já vai automaticamente alterar lá, colocando horas extras aqui neste caso. Eu vou só desfazer aqui. Até aqui tranquilo, pessoal? Vejam como a função mod nos facilitou muito aqui, para não ficar quebrando muito a cabeça. Para finalizar, preciso calcular o salário dia final. Para isso, vou utilizar a seguinte fórmula. Igual, abro parênteses e abro parênteses. Em alguns casos, eu coloco parênteses para ficar mais claro, para a gente enxergar a fórmula, para entender melhor o raciocínio que está sendo feito. Então, Q5, que é as horas que foram feitas a mais, é o número decimal. Eu vou multiplicar por 24. Fecho parênteses. Então, este resultado eu vou multiplicar, abro parênteses, 1 mais S2, que é o percentual, né? No caso de hora extra, ele ganha 50% a mais, né? Na hora trabalhada. Fecho. Eu vou deixar com o valor absoluto aqui, F4. Fecho parênteses. Fecho parênteses novamente. Esse resultado eu vou multiplicar por D5, que é o salário hora, mais P5, que é o que ele ganhou de salário do dia. E vou dar um Enter. E aqui eu só dou duplo clique para aquele... não, aqui ó, mesma coisa, ó. Eu inseri uma pequena coluna aqui para fazer um destaque, então eu vou ter que arrastar mesmo. Muito bem, então está ali os totais, né, com as horas mais as horas extras trabalhadas. Então, está tudo calculadinho, sem muita dificuldade, bem tranquilo. Só tem que entender a questão, né, do que é a hora, então que eu tenho que ali tratar aquele número, né? Aqui eu estou acrescentando, então, para ficar mais fácil de entender a fórmula. Né? Eu estou acrescentando aqui Q5 multiplicando por 24, porque é 1 hora. E isso eu multiplico por mais, na verdade eu acrescento mais 50% a esta hora. Então, multiplicando por 1 mais 50%. E fazendo a multiplicação pelo salário hora mais o salário dia.
Então, ali no caso do Marcos, deu R$ 179,92. A planilha está finalizada. Muito obrigado por ter me acompanhado em mais esta aula. Espero que tenha gostado, que possa te ajudar muito. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer. Grande abraço a todos!